Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Todos nós fomos chamados. O chamamento se deu na hora que nós fomos batizados. Quando o ministro do batismo perguntou: queres ser batizado? Nós respondemos, pelos nossos pais e padrinhos, sim, eu quero. O chamado foi ali. Todos nós aqui fomos chamados. Mas será que nós seremos escolhidos? Naquela festa de casamento, os primeiros chamados não atenderam. Nós, cada um foi chamado numa época de sua vida. Será que atendemos ao chamado de Deus nessa grande obra em nossa vida, que é a obra de santificação? Será que nós temos a veste nupcial? Esta veste nupcial nós recebemos no nosso batismo, quando o padre colocou uma roupa branca sobre nós, dizendo: recebe esta veste branca, que deverás levar sem mancha até o tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que possas possuir com esta veste branca a vida eterna. A veste branca foi a graça que nós recebemos, a graça santificante, que é a própria vida de Deus em nós. A veste branca é, num certo sentido, o próprio Jesus Cristo. Como diz São Paulo, revesti-vos do Senhor Jesus. Por isso o batismo, esse chamamento, fez de nós novas criaturas, filhos de Deus, membros da igreja e herdeiros do céu. Mas, por outro lado, nos deu compromissos, um compromisso com a santidade. Esse compromisso é sermos santos como Jesus, configurar nossa vida à vida de Jesus. Seguir Jesus não é seguir como se segue um filósofo, ou um teólogo, ou um guru, como tem muita gente que segue hoje, mas seguir Jesus é revestir-se dele, imitá-lo, viver nele, estar nele, para ele estar em nós. Como ele próprio nos diz, quando nós comungamos, nós não só o recebemos, mas nossa vida se une a dele. Permanece em mim e eu nele, aquele que come a minha carne e bebe meu sangue. Por isso o nosso primeiro compromisso é com Jesus. Acontece que nós somos pecadores, e pelo pecado nós temos muitos defeitos. Cada um tem o seu. Esse compromisso que nós fizemos com ele no nosso batismo deve nos levar a uma caminhada de revestimento de Jesus, mas de combate também aos nossos defeitos. Você já pensou no seu defeito dominante? Ou você acha que não tem defeitos e só vê o defeito dos outros? Já pensou se você é orgulhoso, vaidoso, invejoso, arrogante, egoísta? Já pensou se você é preguiçoso, guloso, se encoleriza facilmente? Se você é impuro, vive mergulhado na sensualidade, glutão? Já pensou se você se preocupa mais com as coisas materiais, deixando as coisas espirituais para segundo plano? Qual é o seu defeito dominante? Faça um retrospecto da sua vida e veja quais foram as suas maiores quedas. Aí você vai descobrir qual é o seu defeito dominante. Ou você acha que é perfeito e só vê defeito nos outros? E quando aparecem seus defeitos, você procura sempre se desculpar: fiz isso porque o outro ou a outra me provocaram, ou não fizeram a parte deles. Ser um homem novo significa olhar para Cristo e, comparando-se com Cristo, ver sinceramente que precisa mudar, que precisa crescer, que precisa combater o seu defeito dominante. Ser de Cristo é ter uma nova mentalidade, diferente da mentalidade do mundo. É olhar o mundo e as coisas do mundo com o olhar de Cristo.
com caridade, com esperança, mas sempre tendo a vida eterna como foco principal. Isto é olhar com o olhar de Jesus Cristo. Na epístola de hoje, São Paulo nos mostra alguns pontos. Esse é o primeiro: revestivos do Senhor Jesus como homens novos, criados em conformidade com Deus, na justiça e santidade, como ele acabou de dizer na epístola aos Efésios. Mas ele vai mais além e ele começa a colocar algumas qualidades que se requer do cristão. Eu vou colocar aqui 3 que ele nos expõe, evidentemente mais à frente, no mesmo capítulo 4 dessa epístola aos Efésios, ele vai dizer outras. Mas hoje fiquemos com essas 3 para fazermos um autoexame. Ele diz: cada um diga a verdade a seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. É o compromisso que nós temos que ter com a verdade. Se não temos compromisso com a verdade, nosso compromisso é com o diabo, porque ele é que é o pai da mentira. E o que é ter compromisso com a verdade? É dizer a verdade e adequar a nossa inteligência à verdade das coisas. E é tão importante a verdade para Deus, que Jesus Cristo diz: eu sou a verdade. E quem é da verdade, ouve a minha voz. Se não ouvis a verdade e não queres a verdade, então não sois da verdade. Sois filhos do diabo, disse Jesus aos judeus. Se somos filhos da verdade, somos filhos de Deus. Se amamos a mentira, nós nos tornamos filhos do demônio. Por isso temos que amar a verdade. Cristo, quando encontrou Natanael, ele disse: eis aí um verdadeiro israelita que não tem duplicidade, que não tem falsidade, porque ele amava a verdade. Por isso Cristo o louvou. Em certo momento disse aos discípulos: sede o teu falar se ensina ou não, o que vem fora disso vem do maligno. A verdade sempre liberta, diz nosso Senhor, enquanto que a mentira escraviza. A verdade é sempre uma só. Qualquer pessoa que fale sobre qualquer aspecto, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, a verdade vai ser sempre a mesma. E é sempre absoluta. Ela não depende da nossa mentalidade, porque ela é o que é. E nós, para com a verdade, devemos ser servos e não fabricadores. Ninguém é dono da verdade, todo mundo deve ser servo da verdade, porque ninguém pode fabricar a verdade. A verdade pode ser conhecida. Aqueles que dizem que a verdade não pode ser conhecida são os chamados relativistas, porque não admitem que se possa conhecer a verdade, pelo menos a verdade plena. Mas nós devemos amar a verdade. Cristo chama a atenção dos fariseus de sepulcros caiados, porque eram hipócritas, não amavam a verdade. Eram brancos por fora, de Jesus, e podres por dentro. Por isso devemos amar e servir a verdade. Hoje estamos no tempo em que falar a verdade parece que é ser fundamentalista, ser intolerante. Dizer a verdade a respeito de Deus, dos seus mandamentos e da igreja, choca com essa mentalidade relativista e liberal em que nós vivemos hoje no mundo. Está chegando o tempo, como diz São Paulo, ou já chegou, em que os homens não suportarão essa doutrina e deixarão de ouvir a verdade para dar ouvido às mentiras ou às fábulas, como diz o apóstolo. Isso, infelizmente, acontece até dentro da nossa igreja, em que pregar a verdade é coisa de pessoas do passado, como se a verdade fosse uma antes e se hoje fosse outra. Dizer que algo é pecado já não se pode mais dizer, é tudo relativo. Aliás, Pio XII já tinha falado da perda do sentido do pecado. O Papa São João Paulo II fala também da estrutura do pecado. E Bento XVI fala do relativismo, a ditadura do relativismo.
Mas, gente, o que era errado antes continua sendo errado hoje. O que era pecado antigamente continua sendo pecado, porque Deus é o mesmo, não muda, ontem, hoje e sempre. Não importa se nós vivamos numa sociedade liberal em que pode-se tudo, menos a verdade, porque o que era errado continua sendo errado. O que era ofensivo a Deus continua ofendendo a Deus, porque Ele é o mesmo. Não mudou. Mesmo que os homens tenham mudado, mesmo que tenham fabricado para si novos modos, o que era família antes, homem, mulher e filhos, continua sendo família hoje, família querida por Deus. Não dois homens formam uma família, não duas mulheres, como união conjugal, não. E não podem ser abençoados como tais, para a igreja não ser conivente com o pecado. Podem sim, individualmente, buscarem o sacerdote, sim, mas ninguém pode se calar diante do pecado e dizer: meu filho, você está muito bem, pode continuar errando, como eu não posso dizer para um assassino, pode continuar matando. Como eu não posso dizer para um filho: meu filho, você furtou, pode continuar furtando. Meu filho, você está se envolvendo com drogas, pode continuar se envolvendo. Meu filho, você está envolvido com a pornografia e com a impureza, pode continuar. Minha filha, você está nessa noitada, chegando embriagada, pode continuar. Eu te abençoo nisso que você está fazendo. Não. A igreja é a única que tem a verdade. E se ela se calar, o mundo todo se escurece. Por isso, como dizia João Paulo II, nós temos que ter a verdade e estar com a verdade, mesmo que o mundo todo esteja contra. Porque no dia que alguém quiser procurar a verdade, vai saber onde encontrar. Isso é muito sério. E São Paulo disse então que é um compromisso nosso falar a verdade com o nosso próximo. Em seguida, ele fala um outro ponto importante: se irardes, não pequeis. Mas eu posso ter uma ira sem pecado? Posso. Como? Jesus Cristo pegou o chicote e chicoteou lá no templo, expulsando os vendilhões do templo, derrubando lá suas bancas. Foi uma santa ira. Mas a ira santa é uma ira que é contra o mal, contra a violação da lei de Deus. É uma ira que busca defender a Deus e a sua lei. Não é uma ira contra pessoas, essa é pecado. Não é uma ira fruto de nossa arrogância, do nosso destempero, ou da nossa vaidade, do nosso orgulho. Não, esta é má. Esta embota a nossa inteligência e impulsiona a nossa vontade para o mal. Não é esta ira. A ira que São Paulo fala, se irardes não pequeis, tem a intenção, ela é uma correta intenção, aquela intenção de salvar, de resguardar a lei de Deus naquele lugar, naquele momento. Fora disso, é sempre um pecado capital que vai levar a uma série de situações. É sempre fruto da soberba. Por isso Cristo disse: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Se irardes, não pequeis. Por isso São Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por isso um casal nunca pode dormir brigado. O sol está se pondo sobre a sua ira. Tem que se acertar. Tem que ter humildade de pedir perdão. Ah, mas o outro que errou, mas você também erra. Vá lá e acerte. Vá lá e se entenda. Não fique com raiva do seu irmão. Não guarde mágoa do seu irmão. Vá lá e se acerte. Seja maduro e humilde o suficiente
para reconhecer que você também erra. Acolha, abra o seu coração. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar. Vá conversar. Se ele atender, muito bem. Se não atender, você já fez a sua parte. Mas não guarde mágoa, ressentimento. Cuide, porque você também é responsável pela santidade do seu irmão naquilo que depende de você. Por fim, São Paulo fala da importância do trabalho. Esforce-se cada um por realizar com as próprias mãos um trabalho honesto, para ter o que repartir com o necessitado. Quando a gente fala em trabalho, pensa logo no livro do Gênesis: comerás o pão com o suor do teu rosto, e imagina que trabalho seja um castigo. Mas não. O trabalho foi dado ao homem antes do pecado. Cultivai a terra, fazei com que dê frutos. O trabalho faz parte da vida humana, como uma continuidade da obra de Deus. Deus terminou a sua obra, mas entregou ao homem não só a conservação, mas também um aperfeiçoamento naquilo que é próprio do homem. Por isso deu aos homens talentos, dons, para que pudesse trabalhar, se realizar como ser humano no domínio da natureza e também, com o fruto do seu trabalho, servir ao bem comum e ao próximo. Por isso, quando se fez homem, Cristo se fez operário, trabalhou durante 30 anos com seu pai São José e ajudando a sua mãe Maria. E foi sempre trabalhando. E quantas vezes falou do trabalho, a parábola dos operários da vinha: o operário merece o seu salário. E em tantos momentos vemos Jesus falar da importância e necessidade do trabalho e ordenar que se trabalhasse, que fizesse as coisas. Nós precisamos do trabalho. O trabalho nos faz crescer, nos faz colocar em comum aqueles dons que Deus nos deu, cada um do seu jeito. Alguns mais intelectualmente, outros mais manualmente, mas temos que colocar em prática aquela obra que Deus colocou em nossas mãos. Isso tem um sentido também comunitário ou social, porque eu devo trabalhar não só para mim, mas para o bem dos outros. E quantas pessoas vão precisar de mim, e se eu faltar, quantas pessoas vão sofrer porque eu não prestei o trabalho, não fiz o trabalho que eu deveria fazer. Então tem sempre esse sentido. Além disso, é necessário para a minha sobrevivência, meu crescimento como pessoa, não só por causa do dinheiro que vem, que deve ser consequência, mas, sobretudo, para que eu participe da grande sinfonia que Deus tem, que é a criação da humanidade. Por isso devo trabalhar, como diz São Paulo. Depois São Paulo vai falar do escândalo, a importância de cuidarmos para não escandalizarmos uns aos outros com nossas palavras, nossas atitudes, nossas omissões, porque assim nós poderemos salvar muita gente, levar muita gente para Deus. Como homens novos que nós somos, revestidos desta veste branca que é a graça, convidados para esse grande banquete que é a igreja, que é o matrimônio de Cristo com a sua igreja, e também dentro da igreja, esse grande banquete da palavra de Deus e da Eucaristia, nós devemos participar com boa vontade e com espírito de humildade e mansidão, e sobretudo com muita caridade entre nós. Insisto muito nesse ponto, porque é por aí que o demônio nos pega, tirando de nós esse sentido de fraternidade que nós somos como família. Pensamos, pois, a nossa mãe, Maria Santíssima, cuja festa nós celebramos ontem, de Nossa Senhora do Rosário, estamos todo mês celebrando o Rosário de Maria, que ela nos encaminhe e como mãe nos proteja, nos guarde
e sempre nos impulsione nesse caminho de santidade, imitando o seu Filho Jesus. Amém.